Olá, mas a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Leandro Quadros, né, sobre o arrebatamento secreto. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí. Assim, acho que assim tá bom, né, amados? Tá bom, vou deixar assim, tá, amados? Tá meio escuro, mas vou deixar assim. Vamos continuar. Último dia. Se você sai da igreja porque alguém se desentendeu com você aqui, tu acha que no momento de uma prova muito mais dura tu vai aguentar? Se você não for forte hoje, você não será forte amanhã. E Cristo, quando voltar, Ele quer encontrar você preparado. E uma das formas de ele encontrar... Então, ele quer, Cristo, quando voltar, quer encontrar você preparado no templo físico, né? Porque o templo físico é a força, né? Você tem que estar forte indo no templo físico, indo numa igreja, praticando todos os atos da religião. Isso que te fortalece. Não é Yahushua, que é a nossa força, não. Que é a alegria. Porque a Escritura é bem clara. A alegria do Senhor é a nossa força. Entende? Mas não, mas para ele não é a alegria que é a força. O que fortalece você está na igreja. Vamos continuar. Na igreja tempo de pedra, onde o Altíssimo não habita, tá? Então veja bem. Vocês vejam bem como é que são as coisas. Você acha que esse homem aqui, o Leandro Quadros, não leu na Bíblia que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas? Será se ele não leu na Bíblia que não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Será? Ou deve que isso não está na Bíblia dele, né? Deve que não está, porque é difícil eles lerem esses textos. Quando ele lê o texto, eles leem assim: o nosso corpo é o templo do Espírito. Mas eles não leem que nós somos o templo do Espírito, mas que o corpo é o templo. Para dar base da pessoa se vestir como a religião quer que ela se vista. Como o líder religioso quer impor as ordens, impor doutrinas de homens, que não tem nada a ver com o Yahweh, para a pessoa seguir ali e ser santa ali, seguindo ali a doutrina que esses homens colocam. Fardos pesados. Então vamos continuar. Para você preparado é você aguardá-lo em glória e majestade e não crer que ele virá de um modo secreto. Porque se você crer que ele virá de um modo secreto e arrebatará a igreja, você vai levar um grande susto. Imagine, você é um irmão evangélico aguardando o arrebatamento secreto da igreja e de repente ele aparece em glória e majestade e você não estava esperando que ele viesse dessa forma. O que vai acontecer? Bem provável que, se você continuar crendo no arrebatamento secreto, você faça parte deste grupo de pessoas despreparadas mencionados em Apocalipse 666, sempre fazendo o sinal do 666. 6, 14 a 17. Abra sua Bíblia. Eu quero ler esse texto porque você não pode fazer parte desse grupo. Eu digo para você que está acompanhando pela internet agora, pela rádio assim, você não pode fazer parte deste grupo de pessoas desesperadas e despreparadas por ocasião da volta de Cristo. E uma das formas, primeiro é você dizendo um sim para Cristo. E muitos de vocês já disseram. E a segunda forma é você abandonar o arrebatamento secreto. A primeira forma é você dizer sim para Cristo. Mas o dizer sim para Cristo, que ele está falando, é o dizer sim indo no templo físico, principalmente da Adventista do sétimo dia, porque é a igreja que salva, eles são remanescentes, como essa pessoa que eu morei na casa dela, que eu fui inquilina dela, ela diz que eles são remanescentes, o resto não tem salvação. Entende? Então eles se denominam remanescentes, que eles são os que serão salvos. Tá? Então você tem que praticar, ir lá, levantar a mão para Jesus, ir lá na frente e aceitar o apelo.
Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, indo no templo físico lá na frente e levantando a mão. E sendo que na Escritura, a gente não lê esse ato, essa prática, de você ir na frente no templo físico para levantar a mão para aceitar Jesus. E para repetir a oração do pastor. Repita comigo. Senhor Jesus, eu agora te peço perdão pelos meus pecados. Aí a pessoa repete, eu agora te peço perdão pelos meus pecados. Lava minha alma. E me aceita no livro da vida. Aí eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Veja, então as pessoas são induzidas, na verdade, muitos saem da igreja, se desviam por quê? Porque vão lá pela emoção e às vezes nem querem ser crente, nem querem aceitar Jesus ali, mas pela emoção ou pelo o familiar que fala, vai lá, vai aceitar Jesus, a pessoa vai constrangida, às vezes sem querer, e vai e faz esse ato aí, que é abominável, que não está na Escritura, e a pessoa continua vivendo uma vida frustrada, uma vida sem o espírito da verdade habitando, porque é o espírito da mentira que habita na alma, que visita a alma que não habita, ele visita a emoção, e a pessoa sai dali e volta a ser o que era antes. Entende? E a carne aflora. Por quê? Por causa disso. Porque as pessoas seguem doutrinas de homens ao invés de seguir o único e verdadeiro pastor, que é Yahushua, o único e verdadeiro caminho, que é Yahushua. Mas vai para o caminho da perdição, que é o caminho da religião. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Olha o que diz o texto. Apocalipse 6, 14 a 17. Quando Cristo voltar, olha o que vai acontecer. O céu recolheu-se como um livro que se enrola. Ou seja, este azul do céu que você enxerga agora vai desaparecer e você vai enxergar só anjos e Cristo no centro. O céu recolheu-se como um livro que se enrola e todas as montanhas e ilhas foram abaladas. Tem como um evento desse ser secreto, queridos? Até as ilhas e as... Quando o Criador, que é Cristo, entra em contato com este mundo de pecado, o mundo não aguenta, a estrutura da terra, da natureza é totalmente abalada, porque o mundo pecaminoso entra em contato com a glória de um Deus Santo. E aí as montanhas... Aí vocês vejam, ele fala Cristo no centro, ok? Mas ele não falou a cor desse Cristo que ele está falando. Então as pessoas vão imaginar Cristo no centro, esse Jesus que a gente viu no vídeo anterior, esse Jesus branco, de olhos azuis ou verde, né? Normalmente de olhos azuis, e de barba, e cabelo liso, comprido, cabelo bom. Ninguém vai imaginar um Yahushua preto, de cabelo crespo, branco como a lã, e nariz de batata, aquele preto mesmo, aquele preto. Ninguém vai imaginar. Entende? Então vocês vejam bem, tanto que eles estão fazendo esse projeto do Blue Beam para poder simular a volta de Jesus, e aí as pessoas, muitos, vão acreditar, inclusive evangélicos, a maioria vão acreditar. Por quê? Porque se você pergunta para o evangélico, como é que é a aparência de Jesus? Eles vão pensar nesse Jesus da Igreja Católica ou no Jesus do filme. Eles não vão nunca imaginar pensar um Jesus preto. Por quê? Porque Jesus não é preto. Esse que está aí no templo físico, esse Jesus é um impostor, que está no lugar do verdadeiro Salvador, que é Yahushua, que é preto. Então, mas ele não vai falar isso. Por quê? Porque ele está de acordo com o sistema, ele segue o sistema porque ele é maçom e ele segue o sistema. O Leandro Quadros segue o sistema da maçonaria. Então ele não vai falar. E aí, ele de novo falou que a estrutura da terra vai se abalar, porque porque a terra é pecaminosa, né, por causa dos nossos pecados, a terra é tipo pecaminosa, então não aguenta a estrutura de um Deus santo. Esse Deus santo que ele está falando é Jesus. De novo, ele está falando que Jesus é Deus. Jesus é Deus? É, porque ele é o Deus Mitra,
O sol, o Deus Sol invicto, que as pessoas adoram aqui no tempo físico. Mas Yahushua não. Yahushua não é Deus. Então vocês vejam bem a diferença. Vamos continuar. Se movem, as ilhas são inundadas. E diante desse evento, que causa um transtorno horrível na natureza, o verso 15 fala assim, ó: os reis da terra, os magnatas, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Eles diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos longe da face do que está sentado no trono e longe da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amados, só lembrando que ele está lendo a Bíblia na versão ecumênica. Ele é adepto do ecumenismo. Aliás, todas as igrejas evangélicas são adeptos ao ecumenismo. Por quê? Porque eles estão todos juntos. Tá? Eles estão todos juntos, até porque a maçonaria fundou as religiões. As religiões vieram da maçonaria, então eles têm que estar todo mundo junto. Tá? Então vamos continuar. Precisa crer que Cristo vai voltar em glória. Porque se você crer que ele virá secretamente, quando acontecer isso aqui, de ele voltar, toda a natureza entrar em convulsão, as pessoas despreparadas vão se esconder debaixo das cavernas, das montanhas, nos buracos. Se você crer no arrebatamento secreto, você vai estar despreparado e você poderá fazer parte desse grupo aqui. Porque Cristo não vai vir secretamente. Então, mas não é só fazer parte desse grupo, meu querido. Quem vai fazer parte desse grupo são esses que acreditam em vocês, nas heresias que vocês falam, na mentira que vocês falam, porque vocês são cães gulosos. Entende? E que leva a pessoa para o caminho da perdição, para a religião, e não leva para o verdadeiro e único caminho, que é Yahushua. Mas, Leandro, em Lucas 17, e também em outros textos, Jesus claramente disse que uns vão ser levados e outros vão ser deixados. Por isso que o nome do filme é Deixados para Trás. Ué, meu querido, mas isso já aconteceu, meu querido. Às vezes você até sabe que você é professor. Ou você já não leu as histórias, livros de histórias. Ou você não sabe que isso aconteceu com os pretos que vieram para cá, em navios negreiros, nus. E que passaram grandes tribulações. E que a Bíblia diz que foram 400 anos de escravidão, mas agora a gente está descobrindo que foram mais ou menos 600 anos. Será que você não sabe disso? Isso já aconteceu. Isso de um será deixado, outro será levado. Isso aí o que tá bom vai ser levado para ser escravo. O que tem deficiência vai ficar, porque não serve para escravos. Não é isso não, meu querido? Né? Então, o marido foi levado, a esposa foi levado para outro canto e assim foi. Né? E aí eles deixaram filhos, perderam tudo, contato com todo mundo, né? E passaram muito tempo, uns 600 anos mais ou menos, escravos. Não é isso? Tanto que ele disse que abreviaria esse tempo. Tanto que é verdade que quando simulou-se o descobrimento do Brasil, que isso é uma farsa, uma mentira, os índios, que eles denominaram índios, que na verdade são escravos, se a gente ver a palavra índio, a gente vai ver que índio significa escravos, eles já estavam aqui nas Américas, principalmente no Brasil, as 10 tribos. As 10 tribos e meia já estavam aqui. As 9 tribos e meia, desculpa, já estavam aqui. Falavam Tupi-Guarani, que é o verdadeiro hebraico. E aí, quando chegou esse povo, o Pedro Álvares Cabral simulando que descobriu o Brasil, porque o Brasil, na verdade, foi descoberto, o rei Salomão que descobriu,
e que vieram os fenícios aqui para poder trazer o pau-brasil e o ouro para construir o templo, tá certo? Então vocês vejam quanto tempo que eles ficaram escravos. Quanto tempo? Porque quando eles vieram, começou a escravidão ali, ó, em 1500. Que eles apanharam, não podia mais falar o hebraico, tinha que falar a língua que eles queriam, o português, sei lá, entendeu? Tinha que falar a língua que eles queriam, tá? E foram escravizados, e aí sofreram, mas quando Yahusha disse que esse tempo seria abreviado, porque senão ninguém sobreviveria, esse tempo era que os outros escravos que vieram, das 2,5 tribos que estavam em Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e metade da tribo de Levi, que eram todos pretos, tá? Eles vieram para cá pouco tempo após a morte de Yahushua, e eles ficaram escravos cerca de 1800 a 1900. Tá? Então, ou seja, foram 100 anos de escravidão, mas eles sofreram muito. Por isso que Yahusha disse que o tempo seria abreviado, não é o tempo de passar rápido os dias, mas seria abreviado esse tempo de escravidão, que eles passaram 100 anos, os outros passaram cerca de 600 anos, eles passaram 100 anos, tá? Mas foram 100 anos muito sofridos, tá? Que eles apanhavam, eles não comiam, eles não bebiam água, tanto que Yahusha disse, quando João perguntou, quem são esses que são com vestes brancas? E Yahusha diz, estes são os que vieram da grande tribulação, e mais embaixo ele diz, eles não terão mais fome, não terão mais sede, e toda lágrima se secará, se enxugará. Por quê? Porque eles viviam com fome, viviam com sede, morreram com fome, com sede, com frio, e viviam pelados, não tinham roupas. E fora o que eles passaram, que sinceramente, o irmão Edinho até conta alguns fatos que ele leu, né, nas histórias que contam que eles passaram, mas eu sinceramente até filmes eu não tenho coragem de ver, porque eu não aguento ver coisa de violência, mas só de falar, eu prefiro ouvir, eu prefiro nem imaginar, porque é tanto sofrimento que eles passaram, gente, que a gente não tem noção. Porque o que conta o livro de história não conta tudo que eles passaram. Tudo que eles passaram. Então, isso aí foi a grande tribulação. E aí, quando eles fizeram esse filme, Deixados para Trás, eles estavam falando desses pretos que vieram, nossos antepassados, e que foram deixados para trás. Por quê? Porque eles escolheram os melhores, os que tinham deficiências, os que não serviam para trabalhar, eles deixaram. Foi isso que aconteceu. E a Yahusha advertiu isso a eles. Tanto que tem uma parte da Bíblia que diz, e isto acontecerá a esta geração. Eles tiraram agora, tem alguns que eles estão tirando, por quê? Porque as pessoas estão descobrindo. Mas Yahusha diz, e isto acontecerá a esta geração, ou seja, a geração daquela época. Daquele contexto que Yahusha estava ali, ainda em vida, falando. E quando Yahusha morreu, pouco tempo após a morte de Yahusha, isso aconteceu. Entende? Isso aconteceu. E eram reis e rainhas, eles eram ricos. E vieram para cá totalmente pobres, nus. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Uma das coisas, queridos, mais importantes no estudo da Bíblia é nós aprendermos a estudar a Bíblia contextualmente. Aprender a estudar a Bíblia contextualmente, que ele está falando, é você aprender a estudar a Bíblia lendo epígrafes, para você frisar bem o que eles querem que você entenda na Bíblia. Não para você ler a Escritura, que não tem capítulos epígrafes, tá? E versículos, para você não sair do engano da religião. Então vamos ver aqui, amados. Eu estou com a mão direita, tá? Eu botei aqui o... Cadê, gente? Ah, achei. Eu botei aqui a tala de novo, o negócio aqui para não ficar mexendo com a mão direita, com a mão esquerda, né?
Então, eu estou querendo ver aqui o dicionário para ver o que é contextualmente. Vamos ver. A gente tem que pesquisar tudo, né? Ó, dicionário. Vamos ver. Vamos ver aqui contextualmente. Vamos ver o que é contextualmente. Que a gente tem que estudar a Bíblia contextualmente. Vamos ver o que ele vai falar no contextualmente. Não, é contexto mesmo. Contextualmente. Vamos lá. Vamos ver aqui contexto. Vamos ver contexto. Que aí pelo contexto a gente vê, né? Ô, meu pai, pagou tudo? Ah, já tá aqui. Ó, contexto. A relação de dependência entre as situações que estão ligadas a um fato ou circunstância. O contexto social da ditadura. O que compõe o texto na sua totalidade. A reunião dos elementos do texto que estão relacionados com uma frase, com uma palavra ou frase, contribui para a modificação ou esclarecimento de seus significados. Vocês vejam bem, olha só. O que compõe o texto na sua totalidade. A reunião dos elementos do texto que estão relacionados com uma palavra ou frase contribui para a modificação ou esclarecimento de seus significados. Então, vocês vejam que é isso que ele está falando. A pessoa tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia contextualmente, ou seja, contextualmente como? Lendo epígrafes. E quando você lê a epígrafes, que são aqueles títulos que estão na Bíblia, no início do capítulo e no meio, para cortar o que está sendo dito, modifica o esclarecimento dos seus significados. Modifica. Por quê? Porque você não vai entender o que está escrito na Escritura, mas você vai entender no sentido que o sistema religioso quer que você entenda. E assim a pessoa continua no engano da religião. Vocês vejam bem, tá? Então, ó, por extensão, encadeamento do que compõe o discurso, contextura. Linguística, ordenação sequencial extralinguística que, durante o ato comunicativo, determina as circunstâncias de utilização da língua. Então, vocês vejam, né? Que é isso, foi que eu vi, que ele falou que a gente tem que estudar a Bíblia contextualmente, e eu falei isso com vocês, e realmente é, ó. Aqui, ó, o que compõe o texto na sua totalidade. Então, o que compõe o texto, não basta você ler a escritura só. Você tem que ler a epígrafe para compor o texto, porque através da epígrafe você vai entender o que eles querem que você entenda. Tá? Então, essas epígrafes causam a modificação ou esclarecimento de seus significados, ou seja, ele modifica o que está escrito na escritura, para o benefício deles. Então, vocês vejam bem, como eu já mostrei exemplos, né? Eu já mostrei exemplos aqui, eu posso mostrar de novo exemplos. Vê? Vou mostrar um exemplo claro aqui disso. Olha, João 10. Mostrar um exemplo bem claro disso, para vocês entenderem o que acontece. Por que você tem que ler a Bíblia contextualmente? Para você continuar preso no engano da religião, lendo assim a epígrafe para a pessoa entender o que está sendo dito na epígrafe. Vou mostrar aqui para vocês, dar um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Veja, aqui é a epígrafe, tá? Vamos nessa aqui, vou nessa aqui, tá? Ó, o pastor das ovelhas, tá? Aqui tá o pastor das ovelhas, ó, Jesus, o pastor verdadeiro. Olha, amados, Yahushua, ele não é o pastor verdadeiro. Yahushua é o único pastor. Porque não existe falsos pastores.
Existe um único pastor que é Yahushua. A começar por aí. Aqui, ó. Jesus o bom pastor, Jesus o bom pastor, Jesus o bom pastor. Eu vou nessa aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler com a epígrafe, tá? E depois eu vou ler sem a epígrafe para vocês entenderem. A epígrafe é essa aqui, tá, amados? Título. Então, vamos lá. O pastor das ovelhas. Aqui não está nem falando que é Jesus, está falando o pastor das ovelhas. Mas a gente entende que é Jesus. Então, vamos lá. Em verdade vos digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele, mas de modo nenhum seguirão estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conheceu a voz dos estranhos. Jesus, eu vou ler como está aqui, ó. Vou ler como está aqui para a pessoa entender. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Aí vocês vejam que aqui não tem epígrafe, aqui já tem, ó. Jesus à porta. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí aqui tem outra epígrafe. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo arrebata e dispersa. Por que eles botaram essa epígrafe aqui? Por quê? Vou explicar. Porque aqui você vai entender, você vai ler, o Jesus é o bom pastor. Então, você vai frisar nisso. Jesus é o bom pastor. Então, vamos lá. Jesus, ó, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Beleza, ele é bom pastor. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aí a pessoa não vai entender quem é o mercenário. Só vai entender que o mercenário que não é pastor, ou seja, o mercenário não é Jesus, porque Jesus é o bom pastor. Beleza, mas quem é o mercenário? Aí a pessoa não vai entender que o mercenário é esse aqui, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é o ladrão? É o diabo? Como o sistema diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir? Não, o ladrão é esse aqui, ó. Olha quem é o ladrão? O mercenário, que não é pastor. Então, vamos ler daqui, sem o título agora. Olha, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará por quem? Pela porta que é Yahushua. Sairá da onde? Da porta larga, que é a porta da religião. E achará pastagem ou alimentos, tá? Aí começa, aí continua. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Veja, o ladrão é quem? É o que não é pastor. Aí ele está continuando o texto. Eu sou bom pastor, mas se a pessoa ler a epígrafe, a pessoa não vai entender. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo. Quem é o lobo? Terrom, o diabo. Né? Aqui na Bíblia está o diabo. Aí, esse aqui é o lobo. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e foge. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aí ele continua, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, vocês vejam o que é a epígrafe. Para que a epígrafe serve? A epígrafe serve, amados, justamente
para a pessoa continuar no engano da religião. Porque a pessoa lendo a Bíblia contextualmente, ou seja, com capítulos, versículos e epígrafes, a pessoa vai entender como o sistema quer que ela entenda. Então, deu para perceber como fugiu aqui, como esse ladrão aqui já fugiu, que o ladrão é mercenário, que não é pastor? E aí, isso aí, o sistema botou, o diabo vem para matar, roubar e destruir, para a pessoa entender que esse ladrão não é o líder religioso, não é o falso pastor, não é o pastor que não é pastor, porque não existe falsos pastores, existem falsos mestres, falsos profetas. Falsos profetas, agora falso pastor não existe. Não é pastor, tá aqui bem claro, ó, não é pastor. Então a pessoa quando lê essa epígrafe, a pessoa não vai se ligar que o ladrão é esse aqui que não é o pastor. O que não é pastor é o ladrão, porque está roubando as ovelhas de Yahushua. Que as ovelhas pertencem a Yahushua, porque o pai deu as ovelhas para Yahushua. E esses aqui, ó, que é mercenário, que não é pastor, estão com as ovelhas que pertencem a Yahushua. Porque é Yahushua que morreu no madeiro por nós, pelas ovelhas. Não é esse aqui que não é pastor. Nenhum líder religioso morreu por alguém no madeiro. Somente Yahushua. E Yahushua, ele não é líder religioso. Yahushua é pastor e ele está no entendimento, ele não está no físico, ele não está na religião, ele não está no templo físico. Então, entende, amados? Então é por isso que eles falam isso. Que eles falam, olha, você tem que ler a Bíblia contextualmente, estudar a Bíblia contextualmente, estudar, lendo capítulos, versículos e epígrafes, para a pessoa continuar entendendo como a religião quer que ela entenda, e não como está escrito na Escritura. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.